ciência funciona assim. Você descobre alguma coisa. Enquanto você não descobre algo melhor ou mais avançado, você fica com aquilo, até a nova ordem. Aí eu vou desenvolvendo os instrumentos de pesquisa, vou aprofundando. Quando eu tenho condições de adotar novos princípios na minha teoria, eu adoto. Mas até enquanto eu não tenho esses elementos, esses instrumentos de pesquisa, eu fico com aquilo que eu tenho. Mesmo que eu suspeite filosoficamente, racionalmente, hipoteticamente, eu suspeito que há algo mais profundo do que aquilo. Mas isso filosoficamente. Mas cientificamente, eu fico com aquilo que a ciência me deu. Então, o Kardec vai fazer exatamente isso. Vejam que ele não vai pedir para os espíritos, e nem os espíritos vão dar, a solução do problema. Ele diz, olha, nós, na impossibilidade que ainda nos achamos, por que ele não pediu para os espíritos darem os conhecimentos para chegar nessa matéria? Porque não é papel do espiritismo e dos espíritos, é papel da física e da química avançar. É trabalho dos homens, dos cientistas daqui. Notem que ele afirma que há uma impossibilidade, ainda há uma impossibilidade, e diz que a gente deve ficar com o que a ciência dá até a nova ordem. Porque o que o espiritista está dizendo aqui, com a informação dos espíritos? Estão dizendo, olha, há uma matéria primitiva. Eles só dão essa informação, mas eles não dizem como essa matéria, como chegar até ela, como evoluir daquela que a gente tem atualmente para chegar nela. Eles não dão, porque isso é papel das ciências fazer. Então, notem que se fosse papel do espiritismo fazer, Kardec pediria a solução. Por que ele admite que não tem, ainda há uma impossibilidade? E ainda hoje, passado aí esses mais de um século, a gente ainda, claro que a ciência, a química, a física avançou muito, mas a gente ainda não chegou na matéria primitiva. Então, o espiritismo dá informação filosoficamente. É a mesma coisa com relação aos mundos habitados, né? A mesma coisa. Por exemplo, os espíritos dizem assim, olha, há mundos materiais habitados por seres inteligentes no universo, não é só a Terra. Eles dizem isso. Mas a gente tem já os instrumentos das nossas ciências que tenha descoberto isso? Não. Então, é importante que a gente entenda o papel do espiritismo enquanto filosofia, dando informações, e o papel de comprovar isso é das ciências, são das ciências que estudam isso, que ainda não chegaram. Então percebe o que é filosofia espírita, o que é ciência do mundo material. E os limites. Então, eles dão conceitos gerais, né? Olha, há uma matéria primitiva. Ponto. Olha, os mundos são habitados. Aí Kardec, logo nós vamos ver essa questão dos mundos, mas já para fazer um link, Kardec pensa o seguinte, bom, se os mundos são habitados como na Terra, de repente eu posso saber quais são e como é lá, né? Uma tentativa, uma pensamento lógico. Os espíritos vêm e dizem, olha, os mundos são habitados. Kardec fica assim, bom, então, quais são e como é que é lá? Aí o que acontece? Ao fazer essas perguntas, vem espíritos e respondem. Olha, tal planeta é habitado e lá a vida é assim, 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 assim. Só que olha que coisa curiosa, Kardec percebe o seguinte, a partir do momento que os espíritos dizem que tal planeta é habitado e descrevem como é lá, Kardec, como era um bom cientista, raciocina, como que eu vou saber se essas informações são corretas? Porque eu só estou confiando no que os espíritos dizem. Percebe? Aí o que ele percebe? Eu não tenho como ter certeza. Porque eu não tenho como comprovar, eu não tenho como controlar o que os espíritos estão dizendo. E aí ele coloca isso como hipótese e depois abandona essa discussão. Por que ele abandona essa discussão? Logo depois do Livro dos Médiuns, porque ele já tem claro que isso não é papel do espiritismo tratar. Então fica só o princípio geral. Olha, os mundos materiais
são habitados. Quais são? Como é a vida? Que tipo de matéria? Não sabemos. Não temos como. Quem que vai descobrir um dia? Ah, quando as nossas ciências aí que estudam o universo, em algum momento isso vai acontecer. Quando? Não sabemos. Veja que a quantidade de limitações que a primeira parte do Livro dos Espíritos vai mostrar. Porque isso é a função da primeira parte do Livro dos Espíritos. Mostrar as limitações e até onde vai a ciência espírita. Porque toda ciência faz isso. Toda ciência tem o seu grau, o seu círculo, onde ela sabe qual é a fronteira. Daqui em diante, eu não, se eu passar daqui, eu começo tem uma coisa muito interessante em ciência que é assim. Quanto mais conhecimento eu tento dar para a teoria, eu corro o risco de errar mais. Olha que interessante. Quanto mais conhecimento eu tento dar para aquela minha teoria, o risco de eu errar é maior. Por quê? Porque eu vou começando a abordar assuntos em que os meus instrumentos de pesquisa são limitados. Então, o resultado é duvidoso. Toda ciência é assim. Quem estuda outra ciência sabe disso. Há pontos das diversas ciências em que eles ficam assim, olha, isso aqui ainda é tido como hipótese, isso aqui ainda é uma especulação, porque eles sabem que eles chegaram no limite, né? Agora, no interior, no núcleo da ciência, aí sim. Aí é a área de especialidade mesmo da ciência. O espiritismo é a mesma coisa. O espiritismo ele tem essas áreas de fronteira, né? Olha, há uma matéria primitiva, há mundos habitados, mas ele para aí. Se eu for adiante, eu começo a criar problemas com quem? Com as ciências que cuidam disso. Porque a partir do momento que eu começo a botar o pezinho no território da outra ciência, o cientista daquela ciência diz, opa, tá pisando aqui no meu território, ó. E aí, se eu não falar na mesma língua que ele não vale a teoria. Então a ciência tem. Da mesma forma, o contrário. Quando algum outro cientista começa a botar o pé na nossa área da ciência espírita, a gente diz a mesma coisa. Ó, cuidado, você está entrando na área que é do espírito. Aqui o domínio é nosso, não é seu. Para citar um exemplo, a psicologia. A psicologia, ela é uma ciência materialista que ela tenta estudar o comportamento e a mente humana, mas ela tem graves limitações e problemas. Por quê? Porque ela é materialista. Porque ela entrou num terreno que ela não vai ter condição de dar conta, porque ela precisa admitir o espírito para dar conta. Então, isso é muito, muito interessante. E a gente precisa entender isso, porque essa confusão que as pessoas fazem com o que é espiritismo, o que não é, o que é da ciência espírita, o que não é, qual a função da primeira parte do Livro dos Espíritos, por que Kardec trata de assuntos que têm correlação com outras ciências, todo esse contexto, desde a época de Kardec foi feita a confusão. Eu estou lendo agora estou lendo aquele segundo livro do Carlos Sete, né, o Espiritismo sob Investigação, em que ele vai mostrar que no final do século XIX, logo depois da época de Kardec, depois da morte de Kardec, os espíritas, os líderes, não estou falando de qualquer espírito, os líderes do movimento espírita mundial não entendiam Kardec direito. Eram pessoas honestas, que respeitavam Kardec, mas não entenderam. A gente vê que eles faziam confusão justamente sobre isso, sobre o que é teoria espírita, o que não é, quais os limites, como é que evolui. Eles não entenderam direito. E eles fizeram muita confusão. A gente vê aí nesse livro do Carlos, tem os relatos das discussões que eles faziam nos congressos, né? Porque Kardec dá como sugestão fazer congressos espíritas para avaliar a progressividade da ciência espírita. Só que quem cuidava do espiritismo pós-Kardec não entendia o espiritismo como Kardec. E fizeram confusão. E aí a gente, no início do século XX, final do XIX, a gente vê os espíritas discutindo se há ou não há reencarnação, se Deus existe ou se Deus não existe. Olha, eles não entenderam o espiritismo.
Foi um erro cometido na história do movimento espírita. Um erro.